Josué, capítulo 8. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: Fogem diante de nós, como dantes. Assim, fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim, Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se, e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo-o, o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir. E seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram. E apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte.
e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000. Todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em assolamento até ao dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles.